Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Muito bom dia para você. Vamos hoje conversar sobre um dos maiores eventos de gastronomia do Espírito Santo que já está acontecendo. Trata-se então da Restaurant Week 2025, essa edição que tem muitos avanços, novidades e, claro, o melhor de tudo, vários menus à sua disposição. Nossa convidada que vai contar muito mais sobre isso, trata-se da Érica Simeão, ela que é organizadora da Restaurant Week Espírito Santo. Érica, muito obrigado pela presença, bem-vinda e bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Que bom. E essa edição 2025 já chega em qual marca? A gente está na 23ª edição, aqui no Espírito Santo, e vem com duas grandes marcas, né? A gente está com um recorde de restaurantes, 56 restaurantes nessa edição, né, que é um recorde até hoje, e 14 novos estabelecimentos participantes. Não são casas novas, não querem dizer que foram abertas agora, são casas que nunca tinham participado e que agora participam conosco. Então, assim, é um grande prazer recebê-los, né, nesse evento que vem crescendo a cada ano, né? A gente teve, aí eu me lembro que na primeira edição, em 2010, a gente tinha 15 casas participantes, então Nossa. Isso mostra o crescimento da gastronomia capixaba, né, o cenário da gastronomia capixaba, né? Né, internacional, porque assim, o Restaurant Week é um evento internacional, né? Então a gente leva o Espírito Santo para esse cenário. Né? Para esse patamar, né? Inclusive, já que, por exemplo, né, o calendário, Érica, como eu a conheço, né, de outras edições, ela sempre fala, quando eu viajo para fora do Espírito Santo, procuro saber se tem isso. Mas por quê? O calendário é muito importante. E nós estamos inseridos nesse calendário, né, Érica? Isso, exatamente. Né? A gente tem um site nacional da Restaurant Week, onde a gente tem mais de 20 cidades no Brasil participando desse evento. E aí, quando a gente viaja, deixa eu ver se tem algum... Vou para São Paulo, será que está acontecendo uma Restaurant Week? E mesmo que não esteja acontecendo, a gente vai ao site para entender a política de cada casa, que tipo de gastronomia, os horários de atendimento. Então, tudo isso a gente tem no site para poder ser um guia gastronômico, né? Exato. Além desse guia, o que a Restaurant Week trouxe de grande novidade na dinâmica para os restaurantes e para o público que frequenta as casas? No período, nessa evolução da Restaurant Week, né, antes o restaurante era obrigado a participar em todo o período que ele tivesse aberto. E hoje não é mais assim. Né? Porque a gente entende que em alguns períodos a casa já está muito cheia e ela não conseguiria gerar essa experiência que a Restaurant Week promete, né? Para um cliente novo que está indo por causa do evento. Então, hoje o restaurante escolhe em que turno e em que dias ele quer participar. Então, ele pode participar só durante a semana, ou ele pode participar todos os dias que ele abre, ou então ele pode participar só no almoço, mesmo que ele abra no almoço e no jantar, ele participa só no almoço. Ou ele participa só no jantar. Porque a Restaurant Week, ela tem que ser boa para todo mundo, né? Para o cliente que está experimentando pratos novos, mas ela tem que ser boa também para o dono do restaurante, né? Tem que ser interessante para ele estar no evento. Porque se o evento não consegue trazer para ele essa dinâmica, dele conseguir mostrar a casa num processo de experiência completa, né? Porque assim, para quem ainda não conhece, a Restaurant Week é o quê? A democratização da alta gastronomia. Então, são restaurantes à la carte, que servem menus completos, entrada, prato principal e sobremesa, a um preço fixo. Outra dinâmica que mudou ao longo do tempo é que hoje a gente tem 3 faixas de preço. Essa que eu queria saber. Até você ficar atento para poder, então, ficar na escolha da casa que for mais propícia, né, para o seu paladar, mas todas para mim são. E também saber que tem essa diferenciação nas faixas, então. Isso, a gente tem um menu convencional, a gente tem um menu Plus e o Premium, né? Então, são 3 faixas de preço. É diferente? Não, é porque cada casa sabe do seu custo. Então, eu consigo me encaixar nessa, eu consigo me encaixar em cada faixa, né? E também vai de acordo com o ingrediente que ele escolher. Então, às vezes, ele escolhe um ingrediente mais nobre, né? Eu vi que tem muitas casas com peixes, camarões, acho que também juntou um pouco desse período de quaresma, né? Então, assim, tem muita opção, tem opção vegana, tem opção vegetariana. Então, assim, é muito bacana porque a gente abre um leque muito grande para atender a todos os públicos. Excelente. E a grande pergunta, para o restaurante participar, ofertar isso a nós que somos público, né? Ele tem que desenvolver esse menu especial da Restaurant Week? Sim, a gente pede que ele traga
novidades dentro do cardápio. Não é obrigado, assim, às vezes, por exemplo, ele usa uma entrada ou ele usa uma sobremesa, que já é um carro-chefe da casa, mas sempre tem uma criação, né? Não quer dizer que todo o menu é uma criação exclusiva, mas alguns restaurantes criam tudo exclusivos, que é uma oportunidade de fazer testes de pratos novos. Legal. E aí o que for bem aceito, ele acaba levando para o cardápio dele pós-Restaurant Week. Então isso acontece muito, né, de ter uma criação, e aí ele pega e leva esse prato para o menu novo, né? Que os restaurantes estão sempre trocando os menus, né? Para trazer novidades. Então, assim, a Restaurant Week, ela, além de trazer novos clientes, ela traz um carinho para o cliente que já é habitual da casa, né? Exatamente. Que é a criação de pratos novos. Só voltando um pouquinho também nessa faixa, e você já sabendo, né, dessa criação, dessa novidade que é ofertada ao público, né, nesse menu especial, você falou, né, da democratização. Os preços dos menus que entram na Restaurant Week, né, eles têm essa faixa acessível, claro, e dentro mesmo do premium, ela é acessível do que se a gente pensar no que a casa oferece de um maior custo, vamos pensar assim, né? Ou seja, dá a oportunidade das pessoas, mesmo aquelas que frequentam uma faixa de preço ali, rotineiramente, elas podem acessar uma outra, ter novas experiências, né, aguçar mais o paladar, é isso também, Érica? Isso, e o menu completo, né? Porque às vezes, então você pegar, às vezes, aquele valor que você está pagando numa entrada, no prato principal e na sobremesa, no normal da casa você pagaria só no prato principal, digamos assim. Então esse também acaba sendo uma promoção desse período, né? A gente vai até o dia 24, 27 de abril, então a gente está com um período aí longo, né? Então até dia 27 de abril a gente tem a oportunidade de aproveitar. E aproveitem mesmo, tá? Busquem os restaurantes que estão indicados, inclusive, no site que a gente deixa passando para você, mas todos os veículos de imprensa do Espírito Santo, né? Inclusive o nosso aqui, acaba trazendo essa referência, gente, porque a movimentação é realmente muito grande, muito importante. As casas têm esse carinho, como a Érica falou aqui para você, para que o Restaurant Week seja esse sucesso e a cada vez se torne, né, mais sucesso ainda, até pelo exemplo do crescimento das casas participantes. E elas estão localizadas aonde, Érica, os restaurantes? Nesta edição, a gente está com um representante nas 4 cidades da Grande Vitória. Então, a gente tem Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, né? O campeão sempre é Vitória, né? Que tem o maior número de casas participantes. Tem uma lista aqui, depois a gente fala dela. Isso, então assim, Vitória sempre é campeã de participantes na Restaurant Week, mas a gente tem boas opções nas 4 cidades, né? Isso é muito bom, porque a gente também mostra, né, o quanto isso vem espalhando, isso vem crescendo e dando oportunidade. Às vezes eu moro em Vitória, mas estou trabalhando na Serra, então eu tenho oportunidade ao longo da semana de desfrutar da Restaurant Week. E como é feita a seleção de tantas casas? Aí já vai para a área da organização, né? Onde a Érica está à frente. E é bom a gente entender, né? Porque por mais igual a gente saiba, né, da localização, dos nomes, às vezes, que tem, né, esse recall muito, né, mais aprofundado, mas trazer tantas casas, como, né, fazer o convite e fazer com que elas participem. A gente veio nesse crescente, né? Então, desde a primeira edição, tem casas que participam com a gente desde a primeira edição. Então, isso é muito interessante. Mas a gente recebe indicações através do site, né? Aqui do site a gente recebe indicações e a gente sempre faz uma visita nessas novas indicações para a gente entender se a casa tem um perfil. Então, o primeiro perfil é ela ser à la carte, né? Porque, por causa do tipo de menu que é servido. Já tivemos casas em self-service que participaram, já tivemos em algumas edições, mas eram casas que se enquadraram num perfil. Elas criavam o à la carte mesmo ela sendo self-service, né? Então elas criaram para o evento. Então a gente já teve, mas nessa edição não. Nessa edição todas as casas são à la carte. E a gente sempre faz essa visita para entender, o funcionamento, né, comporta, é de acordo com o que a gente espera. Se lotar essa casa aqui, o atendimento dela dá conta, porque a Restaurant Week às vezes lota a casa. Então, assim, a cozinha tem que estar preparada, né, o salão tem que estar preparado. Então, a gente faz essa visita para entender. Mas a grande maioria são as indicações do público mesmo, que vem através do site. Excelente. Então, já fica aí esse entendimento, né, porque essa organização, gente, faz todo, né, esse carinho com o público junto com as próprias casas para que tudo flua de uma maneira, né, muito importante. Então, até o dia 27 de abril, já está acontecendo, inclusive, já está acontecendo. Muito bem. E aproveite para você fazer um roteiro, né, Érica? Sempre surge,
nessa época da Restaurant Week, né, as pessoas frequentarem cada vez mais as casas, mas também para aproveitar esse período desse momento especial dos menus, para conhecerem, né, uma rota de restaurantes, né, ou às vezes, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Vila Velha, os que tem na Praia da Costa, ou se foi em Vitória, né, o eixo da Praia do Canto, um exemplo básico, mas tem muito mais restaurante espalhado por aí. Dá até para fazer isso, mas isso também vocês já identificaram o que acontece, né? Acontece. A gente vê grandes grupos, né, de empresas, por exemplo, com uniforme, de empresas que vão, principalmente no almoço, a gente vê muito isso acontecendo. Grandes grupos de empresas que trabalham juntos, que combinam e vão. E uma outra oportunidade que a Restaurant Week traz, assim, eu queria muito conhecer aquele restaurante, mas acho que ele é caro. Opa, na Restaurant Week eu sei, o menu dele é Plus, então eu já sei que eu vou gastar tanto, né? Então eu já sei e já vou. E é uma oportunidade para as casas também de mostrar para aquele cliente que achava que ali era uma casa cara, que não conhecia o cardápio, a gente sempre fala para o dono do restaurante para ele entregar o cardápio da Restaurant Week junto com o dele. Por quê? Porque enquanto eu aguardo, eu vou folheando, conhecendo o cardápio daquela casa que eu ainda não conheço, entendendo, opa, aqui tem coisas que eu gosto, né? E num outro momento, que não seja na Restaurant Week, quero voltar e quero conhecer aquele menu, quero voltar a ter uma boa experiência naquele restaurante. E experiências boas não faltam mesmo. Até porque a variedade, a gente não vai falar cada menu, mas a gente pode falar, né, de onde o prato se enquadra, né? Carnes, peixes, né, frutos do mar. Veganos, tudo isso aparece à disposição. Acho que quando até começaram os veganos, ficou até uma experiência assim, será que dá certo também, né? Mas é claro, né, a população tem também esse consumo e ele é refletido, né, nessas ofertas. Sim, sim. A gente sempre pede que a casa crie os menus dentro da proposta dela. Então, se é uma casa de carnes, a proposta é uma casa de carnes. Né? O menu tem que ser em cima daquilo. Se é uma gastronomia praieira, bora para o camarão, para o peixe. Né? Então, eles sempre criam dentro da própria proposta da casa. Muito bem. E aí a gente tem muito mais claro o que falar, porque Restaurant Week já está acontecendo até 27 de abril. E olha, se a gente comentar só pelas casas, dá para ter noção de como é variado esse cardápio. Mas na volta do nosso intervalo, a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso. Fica aí. De volta então com a nossa edição de hoje do Em Destaque, falando então sobre a gastronomia do Espírito Santo, refletida num grande evento que já está acontecendo nos restaurantes participantes da Restaurant Week. Nossa convidada continua então trazendo detalhes para a gente nesta manhã, a Érica Senião, que é a organizadora do evento Restaurant Week Espírito Santo. Já tivemos aí então, né, um panorama importante sobre as casas, né, o tipo de menu que é ofertado durante o evento Restaurant Week, e isso então está à sua disposição, porque também é uma maneira de você acessar, por exemplo, um restaurante que não estava sempre no seu roteiro, voltar àquele seu preferido para, inclusive, conhecer a novidade do cardápio que é apresentada a cada edição em que o restaurante participa. E a gente tem aí, Érica, novamente, né, quantas casas participantes? 56 casas. 56, que é um número importantíssimo, divididas, então, entre as cidades da Grande Vitória, mas a capital concentra a maioria delas, né? Até porque reflete também, né, a vivência de negócios de Vitória. Shoppings também, né, tem casas participantes. Sim, sim. Então é muito importante. Com bastantes casas participando. Ou seja, não falta opção mesmo para você estar presente na Restaurant Week deste ano. Érica, eu queria então nessa volta que a gente pudesse falar um pouco mais sobre como que esse evento, que é gastronômico, influencia também a economia e o turismo. A gente chegou a pincelar um pouco esse tema, né? Logo no comecinho ali, mas ele definitivamente, depois de tantas edições, já tem isso claramente que influencia a atração de visitantes, que os restaurantes, quando eles se preocupam com o menu e com o serviço da casa, contratam ou ficam preocupados em oferecer, né, um número de pessoas adequado para aquela lotação? Sim. A gente tem um registro, né, de acordo com as pesquisas que a gente faz com o restaurante depois do evento, de um crescimento aí de mais de 30%. Né, no período do festival, isso acaba gerando, né, a necessidade de contratar mais equipe, tanto de cozinha
quanto de salão, né? Quanto garçons para poder fazer esse atendimento. Então, isso acaba gerando também uma geração de emprego e renda, gerando e empregos posteriores, porque a partir do momento que a pessoa entra para aquele teste, para aquele evento e deu certo, ela acaba ficando. Então, isso aí tem gerado, né, esse resultado positivo. E no turismo, quando você viaja, mas já tem um evento que você conhece da sua cidade ou de outras cidades, né, você acaba querendo conhecer na cidade que você está turistando ali, né? Então, isso também é muito bom, porque acaba trazendo esse conhecimento. A pessoa já vem, né? A Brasília, Goiânia, Rio, São Paulo. Chegou aqui, viu que tem a Restaurant Week também, como na cidade de origem, ela acaba desfrutando daquilo ali com mais facilidade. Não é uma novidade, é a novidade das casas, mas não é a novidade do evento, né? Então, isso traz bastante movimento para esses restaurantes de fora. Que bom. E talvez vou logo lançar essa pergunta, você que está assistindo desde o outro bloco também, ou veio chegando no nosso programa. Será que a organização como a Érica participa, frequenta todas as casas? 56 seriam possíveis ser frequentadas para, né, provar e falar assim, vamos aprovar o prato de cada uma para inserir. Não é assim. Gostaria muito. Que pudesse ser, né? Mas como é que é para você, né, ter à disposição, sabendo de todas que estão aí, né, na Restaurant Week, a frequência? Você é muito convidada, né? Você é abordada para ir em determinada casa que preparou um menu especial? Como é que é isso? A gente faz um lançamento, né, para a imprensa, né, e a gente sempre faz dentro de uma dessas casas, né? E aí no lançamento, a gente já prova o primeiro menu ali para a gente, né? Em termos de convite, assim, eu gosto de ir mais como um cliente espião, sabe? Eu gosto de anônima para eu entender se está funcionando ou se não está, né? Então, eu gosto de ir meio escondidinha e gosto de ir no máximo de restaurantes que eu consigo, né? Não consigo em todos, claro, né? São 30 dias para 56 casas, né? Não daria. Mas, assim, eu gosto muito de ir né? Ontem eu almocei em um, hoje eu almocei em outro. Então, eu tento ir o máximo que eu consigo mesmo, porque eu acho que é interessante a gente viver a experiência de um projeto que a gente está realizando. Que bom, exatamente. E aí, né, dando oportunidade para a maioria. E você também, como a gente falou, né, forma um grupo, vai com a família, frequenta a maioria, então, para você conhecer todos os menus à disposição. Depois que eu perguntei até sobre a questão da economia e do turismo, que eu me atentei que vai pegar todos os feriados de abril, né? Isso. Então aí, gente, a oportunidade durante os feriados, que não são poucos esse mês, não incluindo, né, Semana Santa, 21 de Tiradentes, Festa da Penha, que é o feriado estadual. Claro que vai depender do funcionamento da casa, tá? Mas é por isso que você tem que olhar no site oficial aí que a gente deixa para você da Restaurant Week. Mas que bom, né, Érica? Então, pegar esse período. Pegamos o período todo de abril, né, que está com bastante feriado. E, assim, a gente tem a esperança de que isso traga mais uma forma de entretenimento para esses turistas e até para o morador, né? Que às vezes vai estar de folga, pode aproveitar com mais tranquilidade. A gente tem restaurantes participantes nas 2 orlas de Vitória, né? Tanto na Cova da Jurema quanto em Camburi. Então, isso é interessante, né? Então, a gente tem essas opções na orla. Então, mas isso que o Fábio falou é muito importante, né? Observar em qual horário o restaurante está participando. Poxa, eu vou para a orla no sábado, na hora do almoço. Mas nem todos participam da Restaurant Week no sábado, na hora do almoço. Então, é interessante você observar para que você não chegue lá e se frustre, né? Exatamente. Então, fique atento com o site para você ter a descrição correta de cada casa, o menu participante dela, né, nas 3 faixas de preço, pode lembrar disso também, e os horários em que ela dispõe o Restaurant Week para a clientela, né? Muito importante isso, para que todo mundo aproveite o melhor e até vai variando mesmo os horários para você ter a entrada principal, a entrada, o menu principal e a sobremesa. Acho que muita gente espera sempre a sobremesa também. E outra coisa que foi interessante nessa edição que a gente observou foi o número de pratos criados. Porque, assim, a norma do festival é que o restaurante é obrigado a criar pelo menos 2 opções de entrada, 2 de prato principal e 2 de sobremesa, para que você tenha ali uma variedade, né? Você pode escolher a entrada 1, com prato 2, com a sobremesa 1. Então, você pode fazer de acordo com o seu paladar, você escolhe qual menu você prefere. Só que a gente percebeu que nessa edição, várias casas criaram mais opções. Então, 3 pratos principais, 4 pratos principais, no mesmo período de participação. Então, isso gera
um número de combinações muito maior, né? Excelente. Então, você tem opções. Ontem, por exemplo, eu fui almoçar em um, fiquei doida para comer o ravioli do jantar. Aí eu falei, vou ter que voltar. Eu tenho 56 restaurantes para ir, vou 2 vezes no mesmo, poxa. Né? Mas assim, isso aí Então é bom também você olhar o cardápio e falar qual o menu que eu gosto mais. Então, nesse eu vou preferir no almoço, nesse aqui eu vou preferir no jantar. E é uma ótima oportunidade para juntar os amigos, né? A gente anda com uma vida tão corrida, né? Então é uma ótima oportunidade de chamar os amigos. A gente mesmo tem um grupo de amigos. Quando chega a época da Restaurant Week, vamos marcar, vamos. E aí a gente marca a oportunidade para pôr o papo em dia. Que bom. Dá para celebrar e muito, ainda mais a mesa, né? Com fartura, sempre muito e mais também afetivo, se a gente pensar nisso, criar memória afetiva, né, Érica? Bem, mas tem um outro lado da Restaurant Week que é muito importante você saber, você que vai frequentar, passou a conhecer agora no nosso programa, por exemplo, também saiba que tem um resultado de ação social pela Restaurant Week. A gente entende que, né, nós teremos à disposição e já estamos tendo, né, os restaurantes oferecendo, né, uma comida muito bem trabalhada, né, menus bem pensados, nas 3 faixas que a gente falou, mais entrada, prato principal e sobremesa. Mas isso, quando você fizer a sua opção, vai estar ajudando uma ação social que é uma marca do evento. Queria que você explicasse isso para a gente. Isso. A cada edição, a gente tem uma ação social, né, que a cada menu vendido, a gente pede que o cliente doe R$2. Esses R$2 podem vir na conta ou não, né? E isso, no final, ele é repassado para a Vitória Down. Nessa edição, para a Vitória Down, que faz um trabalho muito bacana, né? E aí a gente pede, e no final, os restaurantes fazem esse repasse, a Vitória Down emite um recibo para eles dessa doação, né? Então é muito bacana e para eles é muito importante essa ajuda. Então sempre que você estiver ali todo feliz porque provou um menu Restaurant Week maravilhoso, lembre-se da Vitória Down e deixa seus R$2 ali para poder ajudá-los. Faça a sua contribuição, porque é resultado realmente também da sua participação nesse evento, assim como a casa também, né, se inseriu, você pode estar inserido também nesse resultado social muito importante para a Vitória Down na edição, então, de 2025. Muito legal. E, Érica, acho que também para quem frequenta as casas, nessa programação da Restaurant Week, não sei se isso varia, né? E aí você pode nos ajudar. O pessoal trabalha com reserva também durante a Restaurant Week, mas para os pratos deles ou não? Não. No horário que ele está participando, ele não pode fazer reservas que não sejam da Restaurant Week, por exemplo. Eu tenho 20 mesas, eu reservo para Restaurant Week só 10 e tal. Isso não pode acontecer. Tá? Então, a gente pede até que, se isso acontecer com alguém, que tiver uma experiência nesse sentido, que entre em contato conosco, porque se a Restaurant Week está funcionando, o restaurante ele tem que estar aberto. Claro que cada casa tem o seu tipo. Tem casa que não faz reserva, tem casa que reserva até tal horário. Eu só reservo até às 19, por exemplo. Tá. Então, aí não muda, né? O sistema da casa não muda por causa da Restaurant Week. E funciona mesmo como isso, né? Uma curadoria, né? Funciona, isso eu utilizo isso sempre. Vamos sair para jantar? Eu já pego um guiazinho, e olha a gente tem um guia digital, já olha, fala, tem casa que às vezes a gente não lembra, né? Isso. Então você usa aquilo ali meio como um guia mesmo de restaurantes da cidade. Vou aproveitar também os minutos que a gente tem no nosso programa, Érica, e olhar com você para justamente essa área gastronômica do Espírito Santo. Você que tem experiência não só na Restaurant Week, e também com outros eventos e outras abordagens, o que você enxerga, né, depois, então, dessas edições 23, né? 23. Só de Restaurant Week, fora as outras iniciativas que a Érica também tem excelência quando atua. O que você observou de evolução, né, nas casas, no receptivo, né, nos menus, a preocupação com o cliente? Você acha que avançamos bem? Estamos equiparados aos outros centros que também recebem Restaurant Week, mas para que essa sua leitura também possa colocar Vitória, Goiânia, São Paulo, Rio, né, Curitiba, acho que participa também, enfim, as outras cidades. Belo Horizonte. Como é que é o nosso comparativo pela sua experiência? Eu moro aqui há 20 anos, né? Então, assim, eu fico impressionada com o crescimento gastronômico de Vitória, Vila Velha, né? Na primeira edição, Vila Velha tinha uma casa participante. Né? Então, assim, a gente percebe esse crescimento da gastronomia capixaba, sabe? E essa equiparação. Hoje a gente não perde mais, nem atendimento, né? Costumam dizer que o atendimento aqui não é bom, mas não é. É bom. A gente tem bons restaurantes, a gente tem
excelentes opções aqui, tanto e a diversidade aqui, que é o que me encanta. Sério? A gente tem, dentro dessa linha da Restaurant Week, dessa edição, a gente tem italiano, japonês, né, árabe, argentino, contemporâneo, tudo que você pensar a gente tem dentro dessa edição nesses 56 restaurantes. Então essa diversidade me encanta, sabe? Eu acho que a gente evoluiu muito, estamos sim equiparados com o resto do Brasil, a gente não perde em nada, então não deixe de aproveitar. Você que está com uma impressão diferente disso, não deixe de aproveitar. Nós temos grandes opções aqui no estado. Que bom. Acho que essa leitura de quem, né, está dentro do setor, vive o setor, quando é compartilhada assim, acho que faz também a gente se aproximar e até rever o nosso olhar. Sim. Porque às vezes, né, a gente pode ter passado por um atendimento que não foi tão bom assim, ou mesmo que a casa nem funcionasse para ter aquele atendimento, né? E a gente leva aquilo como uma marca para todo mundo. E não, acho que realmente o capixaba, se me permite dentro da sua observação, realmente mudar o próprio olhar por si, para si, aliás, para que a gente também tenha, né, proveito sobre isso, que não fique apenas para visitantes, mas que nós mesmos também aproveitemos o melhor do que é oferecido no nosso território capixaba, Érica. Sim, a gente tem grandes opções, estamos equiparados, né? A gente merece esse olhar, esse novo olhar que você falou do capixaba. Graças à Restaurant Week, que está aí, em vigência até o dia 27 de abril, para você também participar. Érica, então, já está aí com a agenda dela mais cheia desde então. Vamos preencher a nossa também com todas as informações que hoje foram compartilhadas por aqui. Érica, agradeço muito a sua presença aqui no nosso Em Destaque. Obrigado pela confiança de ter vindo aqui compartilhar tamanha informação e uma conversa muito importante também. Eu que agradeço, né? E espero vocês nos restaurantes. Não perca, inclusive. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você pela sua audiência aqui no nosso Em Destaque todas as manhãs. E claro, voltando no próximo assunto, no próximo tema, que virá no próximo programa que a gente conta com você também. Obrigado por hoje e até a próxima.